Se você evita muito os conflitos ou qualquer situação que possa desencadear um conflito, fica aqui nesse vídeo que ele vai te ajudar. Eu vou falar da terapia de exposição para esse tipo de dificuldade. Ela parte de um pressuposto, 2 pressupostos, né. O primeiro é de que se você enfrentar voluntariamente aquilo que você teme, você vai, se expõe, né, se encoraja e se coloca na situação que você teme de um jeito voluntário, e de modo gradual, né, então são esses 2 pressupostos, você faz isso voluntariamente e de um jeito gradual. Você vai desenvolvendo as competências necessárias para lidar com aquela situação e perdendo esse medo, perdendo essa insegurança. A gente primeiro precisa descobrir de onde você deve partir. Então você evita conflito, mas até que ponto? Você é capaz de ficar, sabe, no mesmo ambiente que 2 pessoas que estão brigadas, né, 2 pessoas que se odeiam, você consegue ficar no mesmo ambiente que essas pessoas, ou só de estar ali presente numa situação de conflito, de estar ali presenciando, mesmo que você não esteja diretamente envolvido, isso já te causa desconforto? Você consegue assistir num vídeo, sabe, num noticiário, uma situação desse tipo? Você consegue assistir debate político, por exemplo? Ou você fica muito desconfortável com o conflito quando a situação vai escalando e já muda de canal? A gente precisa descobrir de onde a gente vai partir. E depois que a gente descobre, a gente monta um plano de exposição voluntária, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que você está nesse nível, né, de sensibilidade, só de ver um conflito na televisão, sabe, no debate político, você já fica ansioso. Então a gente vai começar daí. E como a gente faz isso? Você vai procurar no YouTube alguns vídeos desse tipo. Vai procurar aqueles vídeos lá, como é que é? 50 feministas contra um conservador, sabe, 50 gordos contra um nutricionista polêmico, situações que vão mesmo, né, desencadear conflito, que vão evoluir, conversas que vão evoluir para discussões, e você vai voluntariamente pegar um vídeo desse tipo, vai pegar o último debate político em que o Datena deu uma cadeirada no Marçal, e você vai assistir, e vai ficar lá assistindo, voluntariamente. E isso é bem importante, nessa palavra voluntariamente. O que isso quer dizer? Você vai fazer isso a partir de um posicionamento psicológico voluntário, você não vai fazer isso defensivamente, você não vai virar o rosto como quem não quer ver, porque o seu corpo vai querer fazer isso, vai querer evitar, você está acostumado com esse padrão. Então você vai lá e vai ficar assistindo até o fim, como quem está enfrentando um desafio, tá. Então você vai encarar como um desafio a ser enfrentado. E depois você vai fazer isso de novo, e de novo, até perceber que essa ansiedade ela tá diminuindo, tá. E depois disso, o que que você pode fazer de repente? Quando tiver numa situação em que existe conflito entre outras pessoas, e você costuma sair fora, né, ou você costuma fazer qualquer coisa para neutralizar tudo, ou pra desviar o foco do problema, você vai tentar, assumir um outro tipo de comportamento. Você vai ficar lá sem fazer nada para melhorar as coisas e sem, procurar uma rota de saída, né, você vai permanecer e vai tentar ficar lá o tempo que conseguir. E a exposição gradual funciona assim, às vezes você consegue ficar, 2 minutos, então se é esse o caso, você vai tentar ficar 2 minutos e meio, e depois você vai ficar 3, e depois você vai ficar 5, e assim por diante. Todo o seu corpo vai querer ir embora, mas você vai resistir a essa tentação de ir embora, e você vai permanecer. E aí depois a gente vai pensando em outras metas. É assim que eu trabalho com os pacientes que têm esse tipo de dificuldade. Você pode pensar nesses exemplos que eu dei e tentar aplicar isso no seu caso. Outra informação importante, como eu defino uma meta? Né? O que é uma meta boa? Uma meta boa é aquela que não é tão grande a ponto de você não fazer, sabe? Então ela precisa ser pequena o bastante para ser executável, para ser enfrentável, e ao mesmo tempo ela precisa representar algum progresso, porque se ela não significa nada para você, então ela não vai te proporcionar aquela sensação de realização, sabe, de prazer por ter enfrentado. Então precisa representar algum desafio, pequeno o bastante para você enfrentar e não evitar,
mas grande o suficiente para representar algum progresso. São essas 2 regras para definição da meta, tá. O posicionamento psicológico mais combativo também é bem importante. Pensa nisso, você tem medo de, conflito, e aí você tá evitando, tá evitando, tá evitando, até que o conflito se torna inevitável e você lida com ele. O conflito ficou inevitável, veio até você não conseguiu desviar e você enfrentou. Mas você enfrenta a partir de um posicionamento psicológico defensivo, você enfrenta como quem não quer enfrentar. Você enfrenta e logo tem alívio até, "Nossa, passou". Não é essa a sensação que a gente quer ter, de alívio depois que passa. A gente quer ter a sensação de realização, de orgulho. Você quer ter orgulho de você, pelo fato de ter enfrentado, então você não vai defensivamente. Se tem algum conflito aí que você está evitando e que ele é inevitável em alguma medida, ele vai chegar até você, tenta dar alguns passos na direção dele, tenta provocar esse conflito, antecipar esse conflito. Isso é um posicionamento mais combativo e voluntário no enfrentamento. Isso faz toda a diferença, porque a sensação que você sai depois é de realização. Eu fui na direção desse problema, fui combativamente, voluntariamente, proativamente, não esperei que ele me confrontasse, né, fui lá e eu mesmo o confrontei, e deu certo. Às vezes dá certo não é que o problema foi resolvido, mas você conseguiu enfrentar, você conseguiu lidar com isso. Às vezes não aconteceu o que você gostaria, mas só o fato de ter, enfrentado em vez de evitado, né, isso já é suficiente para a gente experimentar uma sensação boa, sabe, um prazer, uma emoção positiva. E isso é bem importante, beleza? Tô sendo bem objetivo aqui e prático, mas espero que, esse vídeo te ajude aí do outro lado.